Olá, eu sou a Rosa. Estamos aqui outra vez para mais um estudo no Meditando. Hoje vamos falar sobre pecado. O que é pecado? Quando aconteceu? Por que ele existe? Como resolvê-lo? Como é que Deus olha o nosso pecado, o nosso erro, a nossa transgressão? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não deixa aí de dar o seu like. Vamos então ao nosso estudo de hoje. No nosso estudo de hoje vamos falar um pouquinho sobre transgressão, sobre pecado. Quando nossos pais transgrediram uma ordem que Deus deu para eles, expressa de não comer a árvore do fruto do bem e do mal, eles então cometeram um deslize, cometeram um pecado, cometeram uma transgressão. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como Deus vê isso? Como que Deus resolveu essa questão? Em João 8,34, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então aqui a Bíblia diz que aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. A Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um exemplo bem simples é a mentira. A pessoa mente uma vez e ela precisa de uma outra mentira para manter a primeira e uma terceira para manter a primeira e a segunda, e aquilo vira uma bola de neve. Então, quando nós mentimos, nós nos tornamos escravos da mentira, porque precisamos criar novas mentiras. Da mesma forma, qualquer outro erro. A Bíblia diz que quando nós erramos, quando nós saímos daquele parâmetro que Deus colocou para nós, nós nos tornamos escravos daquele erro. Mas qual é a solução para isso? Como quebrar esse ciclo? João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio aqui, Deus deu o seu próprio Filho Jesus para vir aqui e nos ensinar como quebrar esse ciclo, como ter o caminho de volta àquela casa do Pai que nós estamos falando tanto aqui no Meditando, como ter a capacidade de atravessar aquela ponte e voltar à perfeição que tínhamos antes de errarmos e nos tornarmos escravos do erro. Mas será que Deus realmente tem prazer em oferecer esse perdão para nós? Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então Deus está o tempo todo buscando por nós, mas as nossas iniquidades, lembra que nós falamos no início? Nós erramos, nos tornamos escravos desse erro, e esse erro faz separação entre nós e Deus. É por isso que Jesus veio aqui para poder nos religar a esse Deus de amor e de misericórdia. E Romanos 6,16 diz o seguinte: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, quando Cristo veio a esse mundo, ele veio nos oferecer essa justiça, essa forma de voltar ao Pai e não estar mais sujeito à morte que o pecado traz, mas à vida que o próprio Deus traz. E como Deus trata os nossos pecados? Aqui em Isaías 1,18 diz o seguinte: Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, quando nós temos a Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos o seu perdão, Deus fala para nós: os pecados, não importa quão grandes eles sejam, eles serão perdoados e nós estaremos novamente puros diante do Pai.
E 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a nós apenas cabe ir a Cristo, confessar os nossos erros e pedir perdão. E assim como ele disse para aquela mulher, lá naquela história que nós contamos no outro Meditando, que a mulher foi pega em pecado e Jesus disse: cadê seus acusadores? E ela disse: ninguém me acusou. E ele disse: eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Da mesma forma, se nós formos a Cristo, confessarmos o nosso pecado, o nosso erro e pedirmos perdão, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas cabe a nós irmos e não cometermos novamente esse mesmo erro. Chegamos então ao final de mais um estudo aqui no Meditando e novamente eu quero convidar você para tomar uma decisão hoje. Decida ter a Cristo como seu único Salvador, aquele seu amigo para quem você vai contar todas as coisas que você tem dificuldade de vencer e tenha certeza que ele vai te ajudar. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida. Eu te peço que tu abençoes essa pessoa que está assistindo Meditando. Pai, dá a ela amor, carinho, felicidade e que ela tenha o teu filho como o único e suficiente Salvador. Dá-nos um dia feliz, uma boa semana na tua presença. Eu te peço em teu filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo, compartilha. Logo estaremos novamente juntos em mais um estudo aqui no Meditando.